Nossa história de hoje começa em uma estrada montanhosa na China, onde uma mulher estava pedindo carona. Parece que o seu carro quebrou. Um caminhoneiro se oferece ansiosamente para poder ajudar, mas a mulher o ignora, pensando que ele é um pervertido. Pouco depois, um homem de aparência decente chega em um carro e a mulher entra rapidamente. Mas infelizmente, a sua decisão se torna fatal quando ela encontra uma mão humana mutilada perto do seu assento. Isso prova que o homem de aparência inocente é na verdade um serial killer. No minuto seguinte, ele para o carro, pega uma chave inglesa e espanca a mulher até a morte. Alguns dias depois, um ônibus público contendo vários passageiros estava viajando na mesma estrada. Wang, um agente de seguros, mantém o motorista Tony entretido contando a ele sobre como uma mulher desapareceu alguns dias atrás nesse mesmo lugar. Enquanto isso, um anúncio no rádio informa a todos que houve um acidente grave em um cruzamento próximo. Por conta disso, todas as estradas estão bloqueadas. Um dos passageiros, Lee, menciona que ele tem que chegar ao trabalho a tempo, então o motorista Tony sugere que ele faça um desvio por uma estrada secundária. Ninguém se opõe à decisão, e assim a jornada condenada começa. No caminho, eles entram em um túnel escuro que o Tony revela que ele nunca viu antes. No entanto, ele continua dirigindo, mas de repente, um homem misterioso aparece no caminho, forçando o ônibus a parar. Todos estão aterrorizados com o que ele estava fazendo no meio do túnel escuro, mas o homem acaba sendo um passageiro e ele também entra no ônibus. Lee, que estava lendo um jornal, descobre que o homem misterioso é um criminoso procurado, então ele discretamente pega uma faca para proteção. Há duas mulheres no ônibus, Sarah, uma aspirante a modelo, e Jiang, uma mulher grávida. Duas crianças que eram um par de gêmeos, Park e Fang, estava presente. O irmão Fang parece ser autista, mas a sua irmã estava sempre lá para cuidar dele. Depois de 20 minutos dirigindo, o ônibus ainda estava dentro do túnel, então Tony começa a suspeitar de algo. Ele sabe que o túnel mais longo do país tem apenas 11 km de comprimento, o que leva aproximadamente 10 minutos para poder atravessar. Por isso, o grupo decide dar meia volta e voltar pelo caminho de onde vieram, mas surpreendentemente, mesmo depois de 30 minutos viajando a toda velocidade, a entrada não aparece. É um túnel escuro e sem fim, que não mostra sinais de qualquer outro organismo vivo. Assustado, o motorista Tony para o ônibus e todos saem para inspecionar. Estranhamente, a grávida Jiang encontra o seu telefone que ela tinha acidentalmente deixado cair cerca de 1 hora antes, isso ainda perto da entrada. Isso prova que o túnel não é um túnel comum. Quando todos começam a entrar em pânico, Lee assume o controle da situação e pede a todos que se acalmem. Ele também decide caminhar a pé por algumas horas para encontrar ajuda, mas como é muito fácil se perder no túnel, ele quer levar uma corda longa para não se perder. Lee vai carregar a extremidade da corda enquanto caminha, enquanto a outra extremidade será segurada pelo agente de seguros Wang. Felizmente para ele, a mulher grávida tem muito fio de tricô com ela. Antes de partir, o homem misterioso que parou o ônibus anteriormente também expressa seu desejo de se juntar a ele e Lee. Relutantemente, ele concorda. Ao longo do caminho, os dois se apresentam e o nome do homem é revelado ser Chen. No entanto, ele não fala sobre o seu trabalho ou família. Depois de um tempo, começa a ficar nebuloso. Os passageiros perto do ônibus conseguem ver duas figuras se aproximando deles pelo outro lado. Assustados, eles estavam se preparando para enfrentar o que estivesse chegando, mas para sua surpresa, as figuras ali são ninguém menos do que Lee e Chen. De alguma forma, eles acabaram voltando ao ponto de partida. O lugar de onde partiram fica ainda mais estranho, pois o Wang ainda estava segurando uma extremidade da corda e sente um puxão repentino, enquanto ela é puxada pela outra extremidade. Apesar de estarem lado a lado, o túnel é reto, mas ainda assim leva as pessoas ao mesmo lugar repetidamente, como um ciclo sem fim. Lee sugere que todos juntem os seus alimentos e racionem sabiamente. Então os 4 homens saem para inspecionar o local, enquanto as 3 mulheres e o autista Fang descansam dentro do ônibus. Passaram-se apenas 30 minutos, mas quando Jing acorda, ela descobre que todo o ônibus estava coberto de poeira. Assustada, ela acorda a todos e rapidamente corre para fora. Ao mesmo tempo, os homens também chegam e encontram um ônibus em estado deplorável. Tony imediatamente vai verificar a comida, mas descobre que estava tudo podre. Isso prova que não só o túnel é interminável, mas também o tempo passa de forma totalmente diferente aqui. Uma única hora no mundo exterior equivale a uma semana aqui.
Quando eles voltam pro ônibus, um mapa de todo o túnel estava esperando por eles. Parece que alguém o deixou ali e foi embora sem deixar nenhum rastro. Lee deduz que alguém estava brincando com eles e imediatamente aceita o desafio. Ele coloca o mapa em uma mesa e começa a analisar o local. Nesse momento, as luzes inesperadamente se apagam e quando voltam, Lee desapareceu. Em vez disso, há um rastro de sangue que o grupo segue cautelosamente. Agora com Lee sequestrado, ou possivelmente morto, o misterioso Homem Shan assume o comando do grupo. O rastro de sangue os leva para uma parede que parece ser bem oca. Ao quebrá-la, eles encontram uma sala estranha que tem muitas fotos de procurados. Um monte de mãos decepadas e, mais importante, um diagrama de engenharia do lugar. Ele mostra que há 6 túneis separados ao todo, com um levando ao outro. Shan deduz que, para escapar, eles precisam atravessar todos os 6 túneis. Ele também assume que essa sala secreta terá uma entrada que levará ao segundo túnel. À medida que o grupo continua a vasculhar a sala, eles encontram um calendário estranho, com todas as datas mostrando 15 de julho. Shan percebe que é uma pista e quando ele arranca o calendário da parede, uma porta secreta de madeira é revelada. Depois que todos saem, a televisão na sala começa a mostrar uma mulher que foi presa dentro de uma pequena caverna. Em seguida, o grupo entra no segundo túnel, que estranhamente também tem um ônibus estacionado exatamente no mesmo lugar. Eles se perguntam se chegaram ao ponto de partida, mas ao verificar, percebem que o túnel é o mesmo, mas em um fuso horário diferente. O grupo rapidamente entra no ônibus, que agora estava envolto de arame farpado, e começa a procurar comida. Eles encontram uma caixa de macarrão instantâneo, mas a essa altura o motorista Tony se tornou hostil e ganancioso. Ele encontra uma arma em um dos assentos e ameaça os outros para entregar todos os itens alimentares. Temendo por suas vidas, o grupo relutantemente obedece. Como o tempo estava passando rapidamente, todos sentem fome instantaneamente, o que lentamente estava transformando o grupo em animais. Depois de um tempo, a modelo Sarah não aguenta mais a fome, então ela vai até o Tony com uma proposta. Em troca de um pacote de macarrão instantâneo, ela estava disposta a vender o seu corpo. Tony imediatamente concorda e os dois fazem amor apaixonadamente. Enquanto isso, Wang se esgueira para dentro do ônibus e pega um pacote para si. Wang é um gênio. No entanto, Tony percebe e começa a espancar ele. Wang não é um gênio. Mas antes que ele possa terminar de matar o agente de seguros, alguém o apunhala por trás. Logo o resto do grupo chega ao local e fica chocado ao testemunhar o assassinato. Apesar disso, Wang não se preocupa e começa a procurar um pacote de comida que ele deixou cair anteriormente. Quando ele agacha embaixo do ônibus, encontra um bueiro. O grupo imediatamente empurra o ônibus e entra nesse bueiro, através do qual eles chegam a outra sala misteriosa. Essa também tem algumas fotos estranhas e partes humanas mutiladas. Além disso, a televisão mostra a mulher de antes sendo lentamente afogada dentro de uma caverna. Desconsiderando isso, o grupo procura uma saída e novamente encontra o mesmo calendário. Ao removê-lo, outra porta secreta é revelada. Logo todos passam por ela e finalmente chegam ao terceiro túnel. Mas, para sua surpresa, esse túnel é úmido e mais escuro do que antes. O ônibus também estava presente lá, mas foi invadido por roedores e cobras. Desesperados por comida, Wang come alguns macarrões podres, dos quais ele se arrepende instantaneamente. Vendo nessa condição, Jing sente pena dele e lhe entrega um biscoito, mas Wang se torna cada vez mais agressivo e exige o pacote inteiro. Quando ela se recusa, ele surpreendentemente saca uma arma e rouba a comida de todos sob a mira da arma. Mas, mesmo depois disso, seu reinado de terror continua. Ele deduz que encontraram uma passagem secreta sempre que um deles morre. Por exemplo, encontraram a parede quando Lee foi sequestrado e o bueiro quando Tony foi esfaqueado. Portanto, ele ameaça atirar em um dos sobreviventes restantes para garantir que ele escape do lugar. Chan tenta acalmá-lo, mas Wang não escuta. Ao invés disso, ele força a inocente Jing a atirar em Chen no ombro. Após isso, o maníaco leva os gêmeos para a sala próxima e começa a espancá-los. Quando Feng tenta salvar seu irmão, Wang elimina brutalmente, disparando várias vezes contra ela. O pobre menino autista Park só pode soluçar enquanto sua irmã respira lentamente pela última vez. O descontrolado Wang então tenta estrangular a Sarah, mas antes que ele possa fazer isso, alguém o empala por trás. Agora, com mais 2 pessoas mortas, o grupo encontra uma passagem secreta através da qual eles chegam ao quarto túnel, que é um túnel psicodélico.
Nesse momento, Jing entra em trabalho de parto e descansa ao lado com Parker. Enquanto Sean, ferido, e Sarah vão investigar o ônibus, a natureza psicodélica do lugar faz a Sarah alucinar e ela começa a ver pessoas. Assustada, ela sai do ônibus e se dirige na direção oposta, onde vários corpos estão espalhados. Lá, ela nota um espelho e, ao se olhar, alguém se aproxima por trás e a mata. Enquanto isso, Sean retorna para Jing, que deu à luz a um menino. Os 3 restantes então avançam, mas ao longo do caminho é revelado que o menino morreu. Sean tenta convencer Jing a continuar, mas então ela tira uma faca e o esfaqueia até a morte. Surpreendentemente, depois de um tempo, ele acorda em um composto secreto. Parece que ele despertou de algum tipo de experimento. Em seguida, nós somos levados a uma reunião militar ultra secreta, onde tudo finalmente se desenrola. Um general do exército revela que o serial killer do início do filme, James, foi capturado. O problema é que ele foi apreendido de um acidente de carro em um estado totalmente vegetativo e agora caiu em coma. James havia sequestrado e assassinado várias mulheres, mas uma em particular, chamada Sierra, ainda estava viva. O problema é que ninguém sabe onde ela estava presa, exceto o próprio serial killer, e como ele estava em coma, é impossível de interrogá-lo. Por isso, os militares decidiram colaborar com o melhor instituto de pesquisa cerebral do país. O plano é realizar uma transfusão de memória com James para acessar o seu subconsciente e eventualmente descobrir o paradeiro da vítima. Ontem, uma psicoterapeuta notável do instituto finalmente conseguiu entrar na consciência do James e encontrou algumas pistas. O psicoterapeuta é revelado ser ninguém menos do que Sean. Um dos generais do exército então afirma que precisam ter fé no Sean, porque ele, mais do que qualquer outro, estava preocupado com a segurança da vítima. Acontece que a vítima, Sierra, é ninguém menos do que a esposa do Sean. Aqui é onde todos os eventos começam a fazer sentido, pois tudo que vimos anteriormente aconteceu dentro do subconsciente do James. No entanto, o trabalho do Sean estava longe de acabar. No experimento de ontem, ele conseguiu encontrar uma pista preliminar do calendário na parede, que indicava que a sua esposa estava presa perto do rio Shang. Mas a situação é crítica, porque devido a uma forte chuva nas próximas 36 horas, todas as cavernas em ambas as margens do rio estarão completamente inundadas pelo aumento das águas, colocando a vida da Sierra em risco. Como resultado, Sean precisa acessar o subconsciente do James novamente amanhã para encontrar mais pistas sobre a localização exata da Sierra. Naquela noite, enquanto Sean estava sentado sozinho, o general do exército se aproxima dele para perguntar sobre o progresso. Sean então começa a compartilhar a sua experiência dentro da consciência do James e lembra que a data 15 de julho de 1996 aparecia frequentemente nos calendários. O chefe explica que é a data em que os pais do serial killer morreram. Naquele dia fatídico, o pai do James descobriu que a sua mãe tinha um caso com o motorista, o que resultou em uma grande discussão entre os dois, que terminou com a mãe esfaqueando o pai antes de cometer o impensável. Sean fica surpreso com a revelação, mas continua compartilhando a sua experiência. Ele diz que no mundo interior do James, ele conseguiu ver o tanto do seu lado sombrio quanto do seu lado bom, mas no final, o lado bom falhou. O próprio serial killer era um engenheiro de túneis, por isso, quando entrou em coma, ele começou a estabelecer um túnel no seu cérebro como portador simbólico da sua consciência caótica. O túnel na sua consciência é apenas um ciclo sem fim que não leva a lugar nenhum. Quando Sean entrou no cérebro do James, seu objetivo inicial era tirá-lo desse ciclo sem fim para que o James pudesse acordar do coma. No entanto, ele não esperava que houvesse tantas personalidades divididas, então Sean teve que se comunicar com todas elas para encontrar pistas sobre o cativeiro da sua esposa. Sua nova missão era encontrar o verdadeiro criminoso entre essas personalidades e interrogá-lo para obter a resposta. Enquanto ele ligava essas personalidades, descobriu mais sobre elas. A melhor delas era Lee, que representava o lado saudável e racional do James. Havia uma esperança de que essa boa personalidade pudesse superar as outras e tirar o James desse ciclo. Infelizmente, ele desapareceu repentinamente depois que as luzes se apagaram no túnel. O desaparecimento dessa personalidade resultou no caos da situação. A segunda personalidade era o motorista Tony, que eventualmente se tornou violento, representando a personalidade violenta do James. As terceiras e quartas personalidades eram Wang e Sarah, que representavam a projeção interna do James sobre seus próprios pais. Seu pai era um vendedor de seguros, enquanto a sua mãe era uma modelo. O triste é que, quando o pai era abusivo com James, a sua mãe não se importava muito com ele e acabou tendo um caso com o motorista, o que foi representado quando Sarah ficou com o motorista Tony apenas por comida.
A quinta personalidade era a mulher grávida Jing, que representava a imagem ideal da mãe pro James. Embora fosse uma boa personalidade, ela também não conseguiu suprimir o seu lado sombrio e encontrou seu destino. As sextas e sétimas personalidades eram os gêmeos, que representavam a sua personalidade infantil, autista, estranha, feminista, mas muito talentosa em matemática e física espacial. Mas havia uma personalidade a mais que não estava no ônibus, e mais feroz e estava oculta nas sombras. Essa é a personalidade que secretamente matou o Lee, o motorista Tony e o Wang. Para descobrir mais, Shen precisa do outro experimento. No dia seguinte, Shen passa pela segunda fase de transfusão de memória. Dessa vez, ele confronta diretamente o James e exige saber o paradeiro da sua esposa. No entanto, o assassino a sangue frio não quer entregar a informação tão rapidamente. Em vez disso, ele começa a falar sobre como odeia a sua mãe por matar o seu pai. Essa insegurança em relação às mulheres é o motivo pelo qual ele sequestra as mulheres e mata elas. Dizendo isso, ele leva Shen a diferentes partes do seu subconsciente, onde vários eventos da sua vida estão sendo reproduzidos. No entanto, focando na sua missão, Shen ignora todos eles e confronta a personalidade autista. Park, que é a mais fraca das personalidades do James, ele tenta manipular o garoto para que ele revele as coordenadas da localização da sua esposa, mas a irmã gêmea do Park Fang o impede. Seguindo isso, Shen é transportado para uma sala de cinema, onde encontra o verdadeiro mal por trás de todos os assassinatos dentro do túnel. É revelado que não é outro senão o próprio Shen. Acontece que o subconsciente do James estava tão bagunçado e mal que quem o olha também começa a pensar como um serial killer. O malvado Shen revela que não queria que Sierra fosse salva, então matou as pessoas dentro do túnel uma por uma, inclusive o bebê recém-nascido. De repente, o garoto autista assustado Park aparece no palco, assim como a esposa do Shen. Park lentamente se aproxima da Sierra para matá-la, mas no último momento ele recua. Aproveitando a oportunidade perfeita, o verdadeiro Shen se aproxima do garoto assustado e pede para ele acordar e contar às autoridades sobre a localização da sua esposa. Surpreendentemente, Park concorda e se afasta. Então, o malvado Shen o leva a um cenário diferente, onde os dois estão se preparando para um confronto final. Logo, os dois começam a lutar um contra o outro, mas quando o verdadeiro Shen sente que estava vitorioso, o outro clone malvado do Shen aparece, implicando que ele é indestrutível. Em outro lugar, a chuva começa a cair, e Sierra estava quase com a água no pescoço. É apenas uma questão de minutos antes que ela se afogue. Dentro do subconsciente do James, o verdadeiro Shen implora para ser deixado de volta no seu mundo, mas o seu clone malvado se recusa a escutar. Nesse momento, o verdadeiro Shen tem um plano. Ele percebe que, se cometer o impensável, tirar a sua vida, o malvado Shen também morrerá. Com isso, todo o mal dentro do James desaparecerá. Assim que ele põe o seu plano em prática, o malvado Shen desaparece, e no hospital, o James acorda como um homem totalmente mudado. Ele imediatamente informa as autoridades sobre a localização da Sierra. Dessa forma, a Sierra é salva no último momento, mas o Shen não acorda. O filme termina com ele vagando pelo túnel sem fim, indicando que ele nunca retornará para casa. Então, tudo é finalizado. Tá vendo essa imagem que tá aparecendo no meio da tela? Clica nela para assistir a mais uma história incrível. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.